despertando a voz profética do caos à ordem pela palavra de Ial. Ial nunca governou a criação, as coisas que ele criou, através do silêncio. Mas ele sempre governou pela palavra do seu poder. Ele disse, veja só, aqui em Gênesis repete essa declaração. Ele disse. Abra sua Bíblia rapidamente. A gente vai ler um bocado de texto hoje, mas de fundamento em Hebreus, no Novo Testamento, a carta aos Hebreus, capítulo número 11, o versículo de número 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra do Altíssimo, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não aparecem, das coisas invisíveis. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, vai dizer que ele chama à existência as coisas que não existem. Aleluia? Existem várias teorias dos homens, né? Big Bang, etc, etc. Isso aí são detalhes. A teoria dos homens não conta a origem das coisas. Foi o Big Bang. Mas o que havia antes? Quem foi que criou o espaço, o tempo? A matéria existiu. A matéria estava muito densa, havia uma força tal, tão grande, que houve um Big Bang. E a partir dessa grande explosão, descomunal explosão, inimaginável explosão, tudo foi entrando em ordem. Os planetas foram entrando na sua precisa, muito mais que milimétrica, velocidade precisa, para que ele não escapasse da sua órbita, nem entrasse em colisão. Cada planeta, cada sistema solar, cada galáxia, se assim se crê, essa cosmologia que é predominante hoje. Eu não estou aqui condenando nem dizendo que não é, nem que eu creia, viu? Eu estou dizendo que nós devemos, acima de tudo, crer na palavra. Então, independente das teorias dos homens, foi o nosso Pai que fez isso. Como é que ele fez? Ele não estava preocupado em explicar detalhes. Você iria saber? Tem coisa que você faz, que você for explicar a seus filhos. Imagina um filho pequeno que não tem entendimento para isso. Então não tem como você explicar determinado, principalmente se você for alguém que sabe muito. É um grande cientista, ok? Tem como você explicar, você é um químico, um grande físico. Você explicar o seu trabalho em detalhes, com clareza, em tudo que você faz para o seu filho pequeno, não tem como. Então nosso Pai não se preocupou em dizer como foi que ele criou. A Escritura nos diz simplesmente que ele criou. E é pela fé, diz aqui o versículo 3, que nós que somos da fé, entendemos que foi o universo criado, toda a existência. O universo foi criado pela palavra do Altíssimo. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Então, dessa mesma forma, o povo da aliança que somos nós somos chamados a ser como nosso Pai é. Nós somos chamados a ser da emuná. Emuná é a palavra hebraica para fé. A canção que a gente ouve hoje diz que a gente vai guardar a nossa emuná, vai guardar a nossa fé. Nós somos o povo da fé. Amém? Vamos guardar a fé da boa palavra. E essa emuná, a gente nos leva também a sermos uma nação de profetas. E Yahshua, o nosso único e suficiente Salvador, Mashiach, o rei da nossa vida, a razão da nossa existência, ele é o quê? Segundo as Escrituras, profeta, sacerdote e rei. Vamos dizer, profeta, sacerdote e rei. Por isso, o seu povo é chamado a praticar, a encarnar, a viver o ofício profético, sacerdotal e reinar com ele em vida, diz a Escritura. Literalmente está escrito assim, nós somos chamados a reinar com Mashiach em vida. Aleluia. Amém? Então, o povo da aliança é chamado, segundo essa série, a desenvolver a palavra da profecia, desenvolver sua fé, a avançar em fé, a avançar para as coisas que estão diante de nós e alinhar a nossa mente, a sua mente, meu irmão, minha irmã, precisa ser alinhada, não com a opinião de alguém. Cada um vai ter uma opinião. O que é que você acha que Marcos Cefas está ensinando? O que é que fez, deixou de fazer, sei lá o quê? Não importa a opinião de homens. Nós temos que alinhar nossa mente com a palavra. O que é que a palavra diz acerca de Marcos Cefas? O que é que a palavra diz acerca do meu irmão, da minha irmã, da minha comunhão? Do ministério que ele tem me confiado a desenvolver? O que é que a palavra... Não é a minha vontade. Eu, domingo passado, fiz um breve testemunho aqui, abri meu coração, disse que eu fui tentado, num momento de tristeza, lá atrás, anos atrás, eu fui tentado a desanimar. Mas o Espírito me sustentou, me ergueu. Vocês lembram? Quem estava aqui no domingo passado deve lembrar, né, o que eu falei ali. Então, ele nos faz ficarmos de pé. E o importante é estarmos alinhados com a vontade dele, para que a gente possa falar a palavra dele, profetizar a palavra dele, trazer a realidade do céu para os nossos dias. Para a tua realidade, para os teus desafios. A quem é mais jovem, para os seus estudos. O que é que a palavra tem a dizer? Tem vitória para mim nos meus estudos? Tem. Tem direção para mim no meu futuro? O que é que eu quero ser da vida? Eu estou meio perdido. A palavra do nosso Pai tem.
ter uma direção precisa. Aí as minhas lutas hoje, em relação à família, em relação a cônjuge, em relação a filhos, em relação a pais, irmãos, né? Em relação a finanças, a manutenção de cada dia no mundo de tanta crise, inclusive econômica, financeira. A palavra tem provisão, tem direção? Certamente tem. Mas é preciso haver um alinhamento. Bem? Então, a maioria dos discípulos que há hoje, eles têm um conceito, primeiro, muito superficial do que é discípulo, do que é discipulado. A gente já ministrou bastante sobre isso, mas não vai esquecer. Segundo, eles associam o ministério profético apenas a algumas coisas. Quando alguém diz assim, vocês têm um ministério profético, então existem algumas concepções, alguns cacuetes, alguns mitos que foram criados religiosamente no evangelicalismo dos nossos dias sobre o que é ser a palavra profética. Eu queria convidar vocês também, na medida do possível, a ir se desvencilhando, a ir se despindo de alguns conceitos que existem e examinar as Escrituras, para ver o que é que o nosso Pai diz sobre esse ministério profético que nós temos. Amém? Para que você possa desenvolver um ministério profético, não segundo dizem os homens, as religiões, denominações, nem mesmo Marcos Cefas, mas segundo a vontade revelada na palavra, o nosso Pai diz que seja. Então, existem pessoas, né, verdadeiramente convertidas também nesse evangelicalismo nos nossos dias, né, nessa panaceia, né, de conceitos, de etc e tal, que acham que o ministério profético é apenas uma previsão de acontecimento futuro. Ah, tem uma profetisa que mora não sei aonde, e as pessoas se deslocam, vão para lá e ouvir, consultar, porque a pessoa vai falar uma palavra de adivinhação muitas vezes. Cuidado com isso, gente. Vamos examinar essas coisas, vamos examinar o que a Escritura diz sobre isso. Revelar segredo. Ah, o profeta. Não, tem alguém aqui cujo CPF começa com... É você? Hã? Tem alguém? Não, tem não. Não, mas você conhece alguém? Eu conheço. Pronto, a palavra é para você. E aí vai uma série de adivinhações e tentativas de descobrir o futuro, de desvencilhar segredos. Existem coisas estranhas que acontecem. Nem tudo, a palavra diz que a gente não deve proibir a profecia, mas a gente precisa entender o que é profecia, ok? Então, primeiramente... Nem tudo é profecia. Existe também muita adivinhação, muita coisa de homem, coisa de religiões, né? Também pensam que profecia e a palavra profética, o ofício profeta da igreja, além de ser prever acontecimentos que vão se suceder, é também revelar segredos. Por exemplo, vou revelar aqui o CPF de alguém. Vou revelar a história de alguém aqui. Ou também pensam que é receber uma visão. Nem toda visão, nem mesmo um anjo vindo do céu. Vocês devem lembrar que existem grandes religiões ditas cristãs e outras, a maior religião depois do cristianismo, que é hoje o islamismo, ela surgiu a partir de uma revelação de um anjo. Ela diz que Alá é o único digno de ser adorado e Maomé o único profeta. É a máxima do islamismo, isso, tá certo? E Maomé recebeu a visita de um anjo. Só estava ele e esse anjo. E esse anjo trouxe para ele o Alcorão, que é o livro sagrado deles. Okay? Mas o que é que o apóstolo Shaul, muito antes, séculos antes de Maomé já viveu na Idade Média, o que é que o apóstolo Shaul disse pelo Espírito de Algo Altíssimo? O apóstolo Shaul disse, se eu mesmo, amados irmãos, meus filhos na fé, se eu vos pregar outro evangelho, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos anunciar outro evangelho que vá além desse, que seja maldição. Então eu não preciso falar nada, quem falou isso foi o apóstolo Shaul. Eu preciso crer na palavra da verdade. Se eu conheço a revelação, a palavra, eu vou ter segurança sobre essas revelações estranhas aí. E Paulo vai dizer também, o apóstolo Shaul vai dizer também que Satanás se transforma até em anjo de luz para enganar. Ele se transforma em objeto voador, não identificado. Né? Está na moda, né? Os OVNIs, né? A sigla, né? Então, tantas coisas aí, né? Seres, corpos materializados, sem vida, com cheiro forte de enxofre. Isso é estranho, gente. Só estou aqui levantando a bola para você poder cortar a bola, ok? Mas isso aí está sendo testemunhado. Em muitos casos em que esses seres extraterrestres, quando foram repreendidos em nome de Jesus, porque o nosso Salvador, ele é grande, você sabe que o nome de Jesus não é o nome original. É um nome que os homens deram, ok? Eu chamo, com muita reverência e respeito, mas eu chamo de apelido. O apelido é um nome que é dado, mas não é o nome verdadeiro original. Para não dizer que é um pseudônimo, uma maneira de chamar não legítima. Mas o fato é que quando alguém, em verdade, conhecendo a palavra, invoca o nome de Jesus, esses demônios aparecem. E se conversar, chamar o nome verdadeiro, aí também, né, igualmente, desaparecerá. Então, as pessoas pensam que é receber visão de anjo, receber visão estranha, viajar, né, uma experiência de quase morte, é isso e aquilo, etc. e tal, é profeta. É um profeta. Ou entregar a mensagem do tipo, eis que eu te digo. Né? Dizem as más línguas que uma irmã chegou muito triste na igreja, sentou lá e alguém que estava de lado dela perguntou assim,
por que você está tão triste, meu irmão? Ela disse, não, porque hoje é meu aniversário, ninguém se lembrou, eu cheguei aqui na igreja, falando de igreja de lugar, né? Na verdade a igreja é a comunhão dos salvos. Mas ela pensou e disse assim, cheguei aqui na igreja, ninguém se lembrou que é meu aniversário. Aí tinha duas irmãs que estavam atrás, com o ouvido grande, né? Aí elas ouviram. Aí teve uma que se levantou e disse, eis que eu te digo, pode todos se esquecerem do teu aniversário, mas eu jamais me esquecerei. E eis que eu digo mais, é pique, é pique, é pique, Rá-Tim-Bum. Então imagina uma coisa dessa, né? A profetisa se perdeu na fala e foi dizer que era pique, pique, pique. Então são profecias desse tipo que às vezes, aqui é uma piada, é uma brincadeira, mas que acontecem coisas assim bem hilárias que são reprováveis pela luz. São coisas reprováveis pela verdade. Então, profecia não está entregando esse tipo de mensagem assim, né? E a gente vai então mergulhar na palavra para ver o que é. Estou mencionando algumas coisas aqui que não são profecia. Então, alguns desses elementos podem ser uma parte pequena da dimensão profética. Mas essas coisas não podem definir a profecia, nem a palavra profética, ok? É verdade que no Antigo Testamento profetas entregaram mensagens, profetas tiveram pré-munições, tiveram visões, ok? Então, essas coisas são elementos, mas há necessidade de discernimento da igreja, de maturidade, de relacionamento com o Altíssimo, à luz da verdade, para que a igreja não seja levada por todo o vento, doutrina, ensino de homens e astutas ciladas do maligno que querem enganar a muitos. Amém? Qual foi a primeira manifestação profética? Qual foi a primeira profecia que está na Escritura? É exatamente essa de Gênesis. O nosso Pai, a Escritura nos ensina que ele chama à existência as coisas que não existem num contexto sobre fé, sobre a emuná. A fé que nós devemos ter nele, de chamar à existência as coisas que não existem. É a convicção que ele tem em si de, pela sua palavra, trazer à existência coisas que não existem. Então, aquele que trouxe essa palavra na criação, a primeira palavra profética, de criar, de gerar vida, de trazer à existência coisas que não existem, foi o próprio Criador. Ele encontrou trevas, diz lá o versículo número 2, né? E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Altíssimo pairava sobre a face do abismo. Então havia trevas, havia vazio, havia desordem, caos. Parece que alguma coisa acontece entre o versículo 1 e o versículo 2. No versículo 1 diz, no princípio criou e ao Altíssimo os céus e a terra. No versículo 2, parece-nos haver um abismo temporal, porque o versículo 2 diz, e a terra encontrou-se sem forma e vazia. Sem forma é caótica. Né? E tudo que o nosso Pai faz é com ordem e decência. Ele traz à existência a ordem às coisas. Então, a palavra dele encontrou o vazio, a desordem, o caos, e ele, pela sua palavra, foi pondo tudo em ordem. Haja luz e houve luz. O reino começa quando a palavra correta, vinda do céu, do coração do Pai, é liberada, e ela traz essa realidade do céu à terra. Aleluia. Então a gente vai aqui já guardando, revisando algumas coisas que o Espírito Santo vai nos confirmando à luz da sua palavra. Então por isso que a palavra profética vivida pela igreja, ela passa por alinhamento. Eu preciso estar alinhado com a vontade, com a mente, com o coração do meu Pai, para poder trazer a palavra profética e na minha boca a palavra dele ser verdadeira. Assim como a viúva de Sarepta disse ao profeta, agora verdadeiramente vejo que a palavra de Yahweh na tua boca é verdadeira. Amém? Então, que a palavra do Altíssimo seja a verdade na nossa boca, é preciso haver um alinhamento. Amém? Vocês estão comigo? E a palavra, ela deve manifestar a mente do nosso Pai, a vontade do nosso Pai, a direção do nosso Pai sobre a terra, onde nós estamos como igreja. Então vamos ver aqui algumas questões. Primeiro, toda transformação real e do céu na terra começa pela palavra. Veja só o que eu estou afirmando. Não? Vocês vão examinar se isso é bíblico ou não. Toda transformação real do céu para a terra, que acontece na terra, vem do céu, ela começa pela palavra. Aprove o nosso Pai escolher a palavra. Então a gente vê isso primeiramente no nosso próprio Pai, não em silêncio, mas falando. Haja luz. Amém? Haja firmamento, haja separação das águas em cima no firmamento e debaixo na terra. Haja luminares para governar o dia e a noite e as estações e as épocas. E tudo isso ele foi estabelecendo pela palavra. Ele disse, haja. Sempre essa expressão se repete na Escritura. Haja e se fez. Haja e se fez. Haja e se fez. Amém? Então, antes da luz existir,
a palavra que existia foi liberada. Amém? Antes da ordem aparecer, a palavra foi direcionada. Antes da realidade mudar, uma declaração foi feita. A palavra veio antes das mudanças que poderiam ser vistas por acaso se houvesse alguém, um ser humano, mas havia uns anjos presentes ali testificando. Estava ali o Pai e o Filho, né? Presente, o Espírito do Pai e do Filho testifica conosco de que essas coisas realmente foram assim. A emuná vem por obra do Espírito. Aleluia. Então, os anjos testificaram que o Pai, a palavra precedeu o que é visível, como está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que a gente leu. O que acontece primeiro? O que é que precede? A palavra. Às vezes, amados, nós queremos o contrário. A gente primeiro quer ver a realidade transformada para depois dizer que a gente crê e glorificar ou pedir algo. Então, a gente já vai começando aí a entender essa questão da ordem. A manifestação veio depois da palavra. Então, o reino opera, vá guardando essas coisas, são elementos preciosos. A operosidade da fé. E o reino opera de dentro para fora. A igreja precisa ser, muita atenção no que eu vou dizer agora. Eu e você, cada um de nós, precisamos ser especialistas em gerar a palavra. Porque gerar a palavra não é simplesmente dizer como se fosse uma mágica. Não é simplesmente da boca para fora, como às vezes a gente distraidamente, a gente está aqui louvando, adorando. A letra é bonita, a canção, ela espelha o ensino da Escritura, mas a gente está pensando em outras coisas. Então a palavra não foi gerada dentro de nós. E a igreja precisa ser especialista em gerar essa palavra. Aleluia? Então a gente vai ver também esses detalhes. A palavra é concebida. O que acontece aqui, as irmãs entendem muito mais profundamente do que os homens aqui, as irmãs que já foram, já geraram vidas, filhos, né, e filhas. O que acontece durante a gestação, até haver a concepção? Existe todo um tempo, né, de maturação da criança, de partilha de vida. A vida da mãe, o sangue da mãe é partilhado com seu filho, com a sua filha em seu ventre. A criança é gestada dentro de si, nas suas entranhas. Não é assim, irmãs? Não? É assim que a verdade nos mostra, e vocês têm experiência disso? Então, a expressão bíblica que compara a palavra profética para a igreja é que a igreja ela precisa saber conceber a palavra. Isso aqui é uma chave importantíssima. Não é a palavra pela palavra de qualquer maneira, porque eu tenho conhecimento teórico, eu tenho muito conhecimento, não vai fazer diferença nenhuma, vai soar como um sino, como um gravador. Você bota uma gravação e não tem vida, não tem poder nenhum. Mas se for alguém que realmente esteja cheio da vida do Espírito, vivendo as bodas do Cordeiro, relacionamento, intimidade, essa pessoa na unção do Espírito vai falar a palavra do Pai, da parte do Pai, segundo o Espírito do Pai. E isso sim é que funciona, que traz a vida do céu à terra. Amém? Amém. Aleluia, já estou logo assim, de antemão, já entregando tesouros aqui. Então vá guardando aí, vá retendo. Amém? Então, é depois que essa palavra é gerada e ela é externada, realmente a palavra precisa ser dita, que a realidade se transforma. As realidades ao nosso redor e derredor são transformadas. É por isso que Satanás sempre tenta atacar o quê? A fé. Ele tenta atacar a tua fé. Ok? Ele tenta atacar a igreja. E hoje, mais do que nunca, viu? Tudo que está acontecendo aí, a palavra diz que Satanás ele vai se manifestar através de um homem, que é chamado na Bíblia de o iníquo, o anticristo, o antimachia, né? O perverso, são designações que é dada ao antimachia. E ele vai se manifestar com todo o poder do engano e da mentira de Satanás para os que perecem. E a gente está vendo aí alguns sinais que parecem, eu não posso provar nada, nem vou estar aqui com teorias da conspiração, mas parece-nos que já são coisas assim para enganar e roubar a fé. E muitos irão naufragar na fé. Porque a Escritura diz que virá um período chamado de apostasia. Por isso, enquanto é tempo, devemos trabalhar, gente, pelos nossos familiares, pelas pessoas que nós amamos, ok? Pela proclamação do Evangelho, as ovelhas perdidas da casa de Israel que estão espalhadas aí. Então, vamos agir, gente, enquanto é tempo. Satanás quer roubar a fé, a linguagem, a identidade e a verdade. Veja se a gente não está presenciando uma geração sem identidade. Você não é um filho de um Criador onipotente. Então, N coisas são construídas na ciência dos homens, no ensino, no conhecimento dos homens. São estruturas satânicas do engano para roubar a fé das pessoas. Ok? Para roubar a fé das pessoas. Roubar a identidade, roubar a linguagem, roubar a verdade, porque eles sabem que as palavras moldam tudo isso e moldam a nossa trajetória. Aquilo que falamos tem um poder muito grande com o caminho que estaremos trilhando daqui a pouco. Então a nossa trajetória é muito moldada, modelada por aquilo que falamos, por aquilo que estamos acreditando e desenvolvendo. Muitos discípulos falam medo. Então veja agora uma realidade mais próxima de mim e de você, tá certo?
Porque você pode dizer assim, não, mas essa realidade eu estou distante. Aleluia. Entretanto, tem coisas mais próximas aqui. Por exemplo, o medo. Quantas pessoas estão confessando medo sem perceber? Quantas pessoas estão confessando derrota? Quantas pessoas estão confessando impossibilidade? Não, isso não vai dar certo. Confessando impossibilidade, confessando fracasso. E depois oram pedindo vitória, quando muitas vezes o Pai já nos deu a direção. Ele diz, você fará bem-sucedido o teu caminho por onde quer que andar, se você guardar a minha palavra de profecia, a palavra da profecia. Se você guardar, você vai fazer, é você que vai fazer bem-sucedido o teu caminho por onde quer que andar. Mas se a gente não guarda a palavra, então a gente já começa fazendo uma autossabotagem sem perceber. E estamos confessando medo, derrota, impossibilidade, fracasso e por aí vai. Né? Então, existe uma incoerência muito grande no viver igreja em nossos dias. E essa incoerência não é confrontada. O que eu estou trazendo aqui para vocês, gente, não é porque eu sou melhor do que ninguém. Isso é visitação do nosso Pai, é graça dele em minha vida e em nossa vida. Amém? Mas eu estou trazendo aqui um tesouro que é raro. São poucos. Poucas as casas de oração, poucas as congregações de verdadeira comunhão em Yalcha, em que há esse entendimento e há esse confronto sobre essa incoerência, essa inconsistência que tem sido vivenciada. Então as pessoas vivem duas coisas, a teoria bíblica, a teoria religiosa evangelical, e outra coisa é a mentalidade, a prática e o que elas têm experienciado, ou experimentado, ou vivenciado, como queira, né? Então a boca, ela está sempre produzindo uma realidade, e na maioria das vezes produzindo uma realidade diferente daquela que o Pai quer que nós produzamos e desfrutemos. Amém? É preciso a gente se acordar para isso. Veja só, o agricultor, ele não colhe sementes que ele não tenha plantado. Não tem como ele colher sementes que ele não tenha plantado, a não ser que ele seja um ladrão, né? Um agricultor, um roubador, vai colher semente que outro plantou. Ou então que haja algum negócio, alguma troca, né? Mas normalmente o agricultor, ele colhe o que ele planta, não é assim? Então, da mesma forma, muitas pessoas, elas esperam colher na sua história, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, etc, etc, na sua vida emocional, relacional. Elas esperam colher algo que elas nunca plantaram, nunca concordaram com a palavra do Criador. Nunca, elas leram, acharam bonita a palavra, alguns até conhecem muito, mas nunca plantaram essa palavra na sua história com fé, com certeza. Nunca conceberam dentro das suas entranhas a palavra de comunhão com o Pai, dizendo, Pai, eu creio em Ti, eu tenho convicção na Tua bondade, Tua palavra diz que é isso, e é isso que vai acontecer. E depois você também demandar contra as circunstâncias, de muitas formas e maneiras, você trazendo a palavra profética. Toda a realidade do reino começa com uma palavra antes de se tornar uma manifestação. Vamos dizer? Toda realidade do reino começa com uma palavra antes de se tornar manifestação. Aleluia. Bem, o segundo momento eu quero destacar para vocês também que o profeta, ele não é um inventor da verdade, ele não inventa a verdade. Mas ele, primeiramente, ouve a verdade. Nós somos uma nação de profetas. A Escritura diz literalmente assim, ela considera a igreja dessa maneira. Essa é uma terminologia, é uma designação bíblica, apostólica. Os apóstolos chamaram a igreja também de nação de profetas. Eu e você somos uma nação de profetas. Amém? Vamos dizer? Nós somos uma nação de profetas. Então, o profeta, ele não inventa. Ele primeiro ouve a verdade. Ouvir é mais do que escutar. Porque o profeta pode não ter audição, a sua audição não funcionar. Mas ainda assim ele ser um profeta. Se ele ouvir, no sentido bíblico hebraico, que é interiorizar, é absorver, é fazer parte daquilo que você é. Você está atento e se apropriar da palavra profética, a palavra do céu, tornar sua. Então, antes de falar, você primeiro ouve. Leia Amós, capítulo 3, Amós 3, versículo 7. Certamente, e ao Altíssimo não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Interessante isso. Aqui é um tremendo. Agora, sabia que tem profeta que não quer saber? Ele não empurra a goela abaixo, não. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Seria achado de vós. Invocar-me-eis e eu anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais ter. Então esse é o nosso Pai. Aleluia. É preciso invocar. É preciso haver
um posicionamento da igreja e ouvir. Pai, o que é que tu estás fazendo? O que é que tu desejas? Porque aqueles que o honram, ele os honra. Está escrito literalmente isso. Não, onde é que está escrito? Na Escritura. O profeta Samuel, no segundo livro de Samuel, ele diz: aqueles que me honram, no capítulo 2, eu os honrarei. Mas aqueles que me desprezam serão desfavorecidos, desmerecidos. Vão perder. Então, existem coisas que ele quer revelar à sua nação de profetas, que somos nós. Mas se nós não estamos buscando esse lugar de intimidade com ele, a gente está acomodado e acostumado e numa inércia de superficialidade. A gente está vivendo uma vida religiosa, evangelical dos nossos dias, por causa de uma cultura que foi gerada muito superficial. A gente acha que viver em comunhão com o Criador, receber a salvação, é viver, na maioria das vezes, uma superficialidade. Mas quando você vai desenvolvendo um relacionamento de intimidade, então, aqui, esses profetas que está em Amós 3, versículo 7, que não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esses profetas aqui não são profetas que estão sendo amantes do pecado. Não são profetas que estão andando segundo o coração dos ímpios. Então está claro isso, gente? Amém? Embora alguém possa estar salvo e pertencer à nação de profetas, pertencer. Então uma pessoa realmente parte da igreja. Mas essa pessoa está vivendo uma vida moldada e acostumada e acomodada pelo pecado. Então, essa pessoa não estará vivendo o ofício profético. Não estará desfrutando, não estará avançando para as maravilhas que o Pai tem reservado para aqueles que se posicionarem assim. Que sejamos nós, estes, que se posicionam diante do Pai, como verdadeiros profetas, uma nação de profetas que Yahshua já nos concedeu ser. Amém? Amém? Aleluia? Então, o erro de muitos movimentos chamados proféticos modernos nos nossos dias é imaginar que profetizar significa inventar, criar a mensagem. E os homens ficam estabelecendo artimanhas, maneiras de adivinhar, de criar mensagens, etc, etc. Mas o profeta bíblico da escola de profetas de Elias e Eliseu, ele não inventava, ele não criava, ele tinha que ser, primeiramente, fiel ao que ele ouvia. É interessante que algo está sendo roubado de nós, que a gente não se dá o esforço de memorizar a palavra. Ok? Então a nossa mente ela vai ficando enfraquecida. Não, a desculpa do mundo, de Satanás, do ímpio. Não, é porque eu estou ficando velho. Então todo mundo usa essa desculpa. Não, porque eu estou ficando velho, estou me esquecendo das coisas. Não é. São algumas coisas que Satanás está fazendo contra você. Alimentação, hora de sono errado, cortisol lá em cima. E você não se dá o trabalho de decorar nada. Nem 2 versículos da semana da Escritura por semana. Por semana, não é por dia não. Nossos irmãos na Coreia do Sul, hoje, houve um seminário recentemente, agora no mês de maio. Alguns ministros, alguns pastores da Coreia do Sul vieram para cá para falar sobre discipulado em São Paulo. E eu assisti na íntegra pelo YouTube. Eu já vinha trabalhando esse tema há quanto tempo já, né? E quando eles chegaram aí, eu nem estava sabendo, fiquei sabendo depois que eles chegaram, mas eu pude acompanhar. Então, o que acontece? Sabe o que eles disseram? Que eles colocam critérios para os discípulos. E critérios que eles colocam é decorar trechos grandes diariamente da Escritura. É um critério que eles usam lá. E é uma igreja de milhões de pessoas. Uma igreja local com uma quantidade enorme, uma população maior do que muitas cidades de Limoeiro dentro, que se reúnem todos os domingos e todos os dias. E aquele povo é discipulado, eles aprendem a decorar a Escritura. Mas a gente não. Porque a alimentação deles é diferente da nossa. Não, é porque eles se dão a isso. Porque enquanto a gente ficar usando coisas exteriores e dizer que não precisamos nós nos empenhar e buscar isso, né? Uma alimentação que vai cooperar com a nossa mente. Por que eu estou abrindo esse parênteses aqui de memorização, gente? Isso aí não é um fator indispensável não, nem crucial não. Mas eu quero dizer a vocês que Satanás está lutando com todas as armas dele para nos roubar. Então o que é que os profetas na época de Elias e Eliseu sabiam? Quando eles recebiam uma mensagem, eles decoravam, só de ouvir uma vez, eles decoravam com fidelidade. Mensageiro de reis faziam isso, sabiam? Tinha mensageiros que o rei chegava e mandava chamar o mensageiro e assim você dirá. E dizia uma mensagem para ele. Uma mensagem não era curtinha não, 2, 3 palavrinhas não. Uma mensagem. E aquele mensageiro, ele guardava aquela palavra, viajava dias e chegava lá e trazia todo o recado pronto que o rei dele, a custo da vida dele, mandou que ele desse. Então isso é possível ao ser humano. Isso não é possível a algumas pessoas espetaculares, excepcionais. Não, isso é possível ao ser humano. Mas nós temos sido induzidos a acreditar em uma série de coisas que nós não podemos nos concentrar. Ok? Que a gente não pode memorizar as coisas. Que a velhice está roubando a nossa memória. Pelo contrário, a pessoa mais idosa,
ela desenvolve ainda mais sua memória. Eu sou aluno hoje de um mestre sobre memorização. Ele é um mestre no mundo inteiro. Então, eu faço uma mentoria com ele. Já faz quase 2 anos isso. E ele mostra claramente isso. Não à luz da Escritura, mas ele mostra claramente que a mente humana vai se tornando cada vez mais capaz de guardar, de reter, de memorizar. Agora, por que eu estou falando tanto de memória, gente? Porque já imaginou, se você receber uma visitação do céu nessa noite, e o Altíssimo disser para você uma mensagem, não vai dizer, viu? Uma mensagem que jamais vai contrariar a Escritura, não vai trazer algo novo, ou urgente que precisa ser dito, que já não esteja revelado na sua palavra, mas eu quero dizer a você, se estivesse na época dos profetas Elias e Eliseu, hoje, você guardaria a palavra que foi dita? Ou você diria, não, peraí, deixa eu pegar meu celular para gravar aqui, que não está dando. Deixa eu pegar aqui, deixa eu acender essa tela aqui no meio da noite, né? Com luz azul na minha cara, na minha mente. Então, são várias coisas, viu, gente? Eu estou aqui só construindo alguns elementos e a gente vai avançar neles depois. Então, é preciso a gente saber escutar e a gente aprender a reter a palavra. Ah, Marcos, mas eu já vim tanto para a igreja, eu não consigo aprender a Escritura. Você já ensinou tanto, eu não entendo nada, Então, alguma coisa está errada. Você precisa, se você não tomar essa atitude por você mesmo, ninguém vai poder colocar isso dentro da sua cabeça, não. Porque o empenho é de cada um. É cada um dizendo assim, eu vou me esforçar para entender. Você pega um livro de um filósofo, que é muito difícil, um livro de uma linguagem muito profunda, rebuscada, o pensamento dele é mais complexo. Ele vem estar falando de uma coisa lá na frente, que ele vai puxar depois, vai voltar, e vai para frente, vai para trás. Então, se você não desenvolver um raciocínio, você não vai ler facilmente. Isso vai requerer de você ler uma vez, ler 2, ler 3, às vezes na 4ª e 5ª vez que você começa a entender, ele está dizendo isso. Mas em relação às Escrituras, a gente não se empenha a ler. Existem maneiras de ler a Escritura. Você pode ler um versículo aprofundando, estudando tudo sobre ele. E você pode fazer uma leitura da Escritura toda em 2, 3 meses. As 2 formas de ler são importantes e a gente deve alternar. Porque quando eu faço uma leitura geral, eu vou ter uma captação, uma compreensão e um entendimento que é importante. Então, essa parte aí do entendimento da Escritura é importante também, porque isso alinha a nossa mente, nossos padrões de pensamento com o nosso falar. Então, Elias, ele não falava por impulso. Ele não falava porque era profeta, simplesmente. Ou porque ele tem uma imaginação, ou ele teve uma intuição. Eu sou um profeta, eu sou um homem de oração, estou tendo aqui uma intuição. Acho que é assim. Ele não fazia isso. Porque, primeiro, o que é que o profeta faz? Aprende a ouvir. O profeta, ele é um mensageiro. Amém? Qual a principal virtude característica de uma nação de profetas? É ser o mensageiro. E a gente aprendeu uma palavrinha poderosa nesse mês que passou, dentro de 5 elementos inseparáveis do discipulado original. A primeira palavra foi querigma, que é o anúncio, a proclamação. Então, a nação de profetas é aquela que anuncia a palavra que ouviu. Você recebeu a palavra, você recebeu o Salvador e agora você anuncia. Aleluia. Essa é a característica fundamental da nação de profetas. Elias não falava por impulso. Elias não inventava. Ele primeiro ouvia para depois falar. Aleluia. Primeiro ouvia para depois falar. Eu lembro que alguns anos atrás, faz quase 10 anos atrás, uma senhora, uma jovem senhora, recém-convertida, que estava frequentando lá os cultos onde nós estávamos anteriormente, ela chegou para mim e disse, bispo, eu queria compartilhar algo. Eu estava na minha casa, a minha irmã, ela é membro da igreja X, então ela falou lá da denominação X. E quando a minha irmã soube que eu havia aceitado o evangelho e estava congregando aqui com vocês, ela fez uma visita com o pessoal da denominação dela e o pastor dela na minha casa. E antes de terminar a visita, o pastor dela trouxe uma palavra de profecia para mim. Eu disse, foi mesmo? Qual foi a profecia? Ele chegou para mim e disse, mais ou menos assim, eu não estou dizendo fielmente não, mais ou menos, eis que eu te digo, aquele povo te abraça, mas não te ama. Se você tem discernimento da palavra, o Espírito Santo é dedo duro para as pessoas falsas. O Espírito Santo generaliza, aquele povo te abraça e não te ama, generaliza. Então você percebe pela palavra que essa palavra, que aquele homem, líder, dito pastor daquela irmã que tinha se convertido, ele trouxe uma palavra de coisas humanas, terrenas, carnais, e para não dizer demoníaca. Porque ele estava semeando ali a dúvida, a discórdia, semeando uma divisão que, segundo as Escrituras, a palavra profética, são coisas que não vêm
do nosso Pai, nem do Espírito do nosso Pai. Então, você vai discernindo por aí de onde vem a palavra profética. Os profetas, primeiro, ouviam, e por isso a palavra tinha autoridade. A gente vê o exemplo do nosso Salvador, Yahshua, que é o mestre, né? O que é que ele disse? O que eu falo aqui, eu ouvi de meu Pai. Amém? A palavra de Yahshua. O que eu falo, as minhas palavras, não são minhas, mas são daquele que me enviou. Aleluia. Isso no dia a dia, sim. À medida que a gente vai tendo a mente dele, ainda que a gente esteja lidando com as coisas mais atuais, que não existiam talvez há 10, 20, 30, 100 anos atrás, mas a nossa mentalidade vai atualizar e a nossa linguagem vai ser a linguagem do céu acerca dessas coisas. Ok? Amém? Amém. Então, se o próprio Mashiach falava aquilo que ele recebia do Pai, quanto mais nós? A gente não precisa estar inventando, a gente não precisa estar atrás de anjo, de uma revelação estranha. E outra coisa, o Espírito do nosso Pai, ele não revela nada, nem traz algo que não esteja já coerente com o que ele já falou. Ele jamais vai se desdizer. Ele jamais vai contrariar. Ele pode trazer alguma direção mais pontual. Ok? Mas os princípios fundamentais já estão aqui na nossa regra de fé e prática, que é a Escritura. E ele vai fazer, como disse Yahshua, o Espírito da verdade, ele vos lembrará o que eu ensinei, ele vos guiará a toda a verdade. Veja, gente, o que eu estou falando aqui são fundamentos, por isso que hoje é a ministração 1 sobre a palavra da profecia. Ok? E nessa ministração 1 é um fundamento mesmo, então talvez você nem se sinta muito empolgado, mas guarde com atenção, porque você vai ver como isso é prático, como isso interfere no seu dia a dia, na sua vida, e interfere na nossa comunhão, e vai trazer, interferindo de uma forma muito positiva, vitórias, construções do reino dos céus em nossos dias e galardões para nós. Aleluia? Amém? Então, existe hoje muita opinião vestida de profecia. Existem muitos púlpitos com aparência de púlpito profético, mas nós precisamos examinar as profecias, né? Julgar as profecias e reter a palavra verdadeira, a fiel palavra. Então, a palavra profética original, legítima, do céu mesmo, ela nasce como? Ela nasce, se primeiro a gente tem que conceber essa palavra. Vamos ver? Vamos pensar um pouco de onde ela nasce? Ela nasce de relacionamento com o Altíssimo. Mais do que relacionamento, ela nasce de intimidade. Mais do que intimidade, ela leva à fidelidade, à obediência. E essa obediência é uma vida que se submete. Ok? Eu não vou tentar manipular o Criador, o meu Pai, o meu Rei. Não, eu me submeto à vontade dele, porque eu entendo que a vontade dele é perfeita. É perfeita, não há retoque mais para dar no que é perfeito. Amém? Não há jeitinho, não é porque eu quero mais isso, feito menino mimado. Eu quero porque quero que aconteça isso na minha vida. Se você está vivendo a sua veia profética, porque você é um profeta, uma profetisa, você, nesse alinhamento de relacionamento, de intimidade, de comunhão, obediência, você se submete. Você está alinhado de coração a Ele e você conhece a palavra revelada nas Escrituras. Ah, Marcos, mas nas traduções da Escritura tem algumas coisas que são dos homens. Mas isso que é dos homens não é suficiente para contaminar nem invalidar a fé. Os homens tentaram, Satanás tentou, esse livro aqui preciosíssimo, que é a Escritura Sagrada, foi objeto de ser queimado literalmente aos milhões, aos milhares. Pessoas morreram na tentativa de traduzir para as línguas das nações. Muitos morreram, inclusive em nossos dias hoje, viu? Existem missionários que têm dado sua vida. Eu conheço um missionário aqui que tem dado sua vida. Ele adquiriu malária, já teve malária várias vezes, 3 ou 4 vezes, ou 5, não estou bem certo. Ele desenvolveu doenças graves. Ele está vivo. Mas a vida dele, a família dele toda se desgastou. Ele viajou o mundo afora. A família com ele, a família unida, em propósito, em visão com ele. Mas a família se deu. Os filhos deles se deram também, entenderam a palavra e creram. Isso foi uma bênção incomparável, evidentemente. Mas esse preço foi pago por amor à palavra. Ele aprendeu uma língua de nativos, de selvagens, silvícolas, de um povo estranho que nunca tinha sido evangelizado. Ele aprendeu a língua, aprendeu a falar. Depois ele criou a escrita daquela língua. Depois ele ensinou aquele povo a escrever a língua deles, que o povo não sabia. O povo aprendeu a própria língua para, a partir daí, traduzir as escrituras para a língua daquele povo. E hoje ali está estabelecida uma igreja com líderes sobre líderes, uma igreja que continua avançando. Então, um embaixador, ele não fala suas próprias leis. Um embaixador, num terreno estrangeiro, fora da sua terra, né, na sua embaixada, ele está ali cumprindo uma missão. E ele tem que trazer a vontade da sua pátria. Então assim somos nós nesse mundo.
A nossa palavra profética não vai ser para agradar A, B, C, político, homens, familiares, quem quer que seja. A nossa palavra é a palavra do céu e como embaixadores do céu, nós somos uma nação de profetas. Aleluia. Então o embaixador ele representa as leis do seu reino que o enviou e assim nós representamos a justiça do nosso Pai que nos enviou. E revelamos no falar profético, construindo a realidade, a palavra dele. A autoridade da palavra profética não vem da personalidade do profeta, nem mesmo da sua própria capacidade mental e intelectual. A autoridade da palavra profética vem da origem da mensagem. Ok? Então, primeiro, o profeta ouve. Vamos dizer, a autoridade da palavra profética não vem da personalidade ou características do profeta, mas vem da origem da mensagem. Então, essa palavra, quando ela é concebida da origem, pelo Espírito, a palavra do Altíssimo, da parte do Altíssimo, pelo Espírito dele, então, ela transmite a verdade. Eu queria ler, para a gente avançar, aí na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes, o quê? Promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, Pedro está falando aqui que nós recebemos as muito grandes e muito preciosas promessas. E através dessas promessas, à medida que nós vamos concebendo a palavra profética, primeiramente em nós, nosso coração, a gente vai envolvendo a palavra, fazendo parte de quem nós somos, ok? Meditando na palavra. Qual o processo para a gente conceber? De forma prática. Você tem que estudar para conhecer. Você conceber a palavra, você tem que estudar para conhecer. Você tem que buscar a fonte. Depois que estuda, você tem que meditar na palavra. Para que meditar? Para que ela se torne parte de quem você é. Se eu só conheço, eu sou um teórico. Posso ser alguém que sou um teórico, um conhecedor de muita coisa da Escritura ou da teologia. Mas eu preciso meditar sob a luz do Espírito, mover do Ruach Hagadosh, o Espírito Santo do nosso Pai. Eu preciso meditar para que aquilo se torne parte de quem eu sou. Eu preciso atentar para a palavra. É isso que eu estava falando, que ninguém pode fazer por você. Ninguém pode fazer isso por você. Ah, eu não entendo nada, porque você não está se aplicando a entender. Ah, mas eu tenho dificuldade. Sim, algumas pessoas têm mais dificuldade do que outras, mas todos nós temos à nossa disposição o milagre e temos à nossa disposição o dom para desenvolvermos. Se algo é mais difícil para você do que para outro, aleluia. Sabe por quê? Porque isso é graça para que você possa se empenhar mais e vai redundar em mais galardões para você. Porque o que vem fácil para o outro, qual galardão há? Então, há necessidade de nós nos aplicarmos a palavra. Mas o apóstolo Pedro, nosso irmão Pedro, ele vai dizer que essa palavra da profecia, ela deve ser falada, né? Essa palavra, ela deve ser dita segundo o mover do Espírito Santo para a glória do Altíssimo. Veja aí, nesse capítulo 1 da segunda carta, o versículo 20. Eu vou voltar um pouco para o versículo 19. Leia comigo também o versículo 19. O mesmo capítulo, certo? Vamos ver? Vamos juntos? Versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Juntos, vamos lá? Versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte do Altíssimo, movidos pelo Espírito do Altíssimo. Aleluia. Então, nunca, jamais, qualquer palavra da profecia da Escritura foi dada por vontade humana, ou elucidação humana. Alguém escreveu, eu acho que é isso, não foi o homem, mas foram homens santos. O que é que significa isso? Pessoas que têm relacionamento e vida transformada, homens santos. Que falaram segundo sua invencionice. Homens santos falaram segundo sua invencionice, não. Homens santos que falaram segundo da parte do Altíssimo. Mas só isso, da parte dele? Mas fora da hora? Não. Além de falar da parte dele, falaram movidos pelo Espírito dele. Então, o que significa unção? Uma comunhão, não apenas que transformou a vida para que esses homens fossem santos, mas uma comunhão presente.
A ponto de você ser movido pelo Espírito. Vocês conseguem entender isso, gente? Amém? Está ficando mais claro? Está ajudando? Aleluia? Amém? Então, a palavra profética ela é concebida assim. E ela precisa, sim, haver uma dicção, uma pronúncia. Haver um pronunciamento profético. Aleluia? Preciso, o principal pregador e o principal ouvinte da sua vida, da palavra profética, será e tem que ser você. Se você não crer, não pregar para si mesmo, e se você não ouvir a palavra pregada, você tem que ouvir a sua palavra e falar ela sendo gerada em você. Você falar com convicção. O que é que Paulo, o apóstolo, diz? Eu criei, por isso eu falei. Vamos dizer? Eu criei, por isso eu falei. Aleluia. E agora a gente avança para o último ponto dessa ministração de hoje, dessa introdução, desse fundamento. A igreja é chamada para ser uma comunidade profética. Eu acho que nós que estamos caminhando junto há um bom tempo, vocês já entenderam isso. Não estou aqui falando algo... Nunca tinha ouvido isso. Todo mundo aqui talvez nem perceba eu falar isso, porque já está muito familiarizado com essa declaração bíblica que nós somos chamados para exercer a profecia, desenvolvermos essa veia profética. Mas sabe o que acontece? Apesar de a gente já ter a teoria, existe uma distância entre teoria e prática. Parece que vem a vergonha, a timidez, a gente não quer falar, a gente não quer que ninguém ouça. Às vezes até sozinho, tem gente que tem vergonha de falar sozinho, está num ambiente sozinho. Comece a ir para um lugar sozinho, vá para uma montanha bem alta, comece lá a falar a palavra. Aleluia. A exercitar a sua veia profética, com autoridade, com unção, com envolvimento de toda a alma, de todo o entendimento, de todo o coração. Assim amarás aí ao Altíssimo. E quando eu falo a palavra dele, crendo, eu estou amando a ele. Eu posso falar meio que duvidando, meio indiferente, meio acanhado, meio que tanto faz como tanto fez, não faz muita diferença. Mas quando você envolve o teu ser, está lá o maior de todos os mandamentos. Amarás, pois, aí ao Altíssimo teu, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro maior mandamento. O segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja que está dito ali que a lei, a justiça, depende dessa ação de coração. Não é viver a lei pela lei. A lei para merecer algo, não. Por amor. Nós somos salvos já. A justiça já não foi conquistada em Auschwitz. Mas ainda continua dependendo desse coração envolvido. Dependem a lei e o que mais? E os profetas. Então quer dizer que nós dependemos de uma vida de real amor ao nosso Pai, que é vivida em um envolvimento do nosso ser, das nossas emoções, das nossas capacidades. Tem uma outra tradução do Evangelho lá que diz, de toda a tua força. Você vai amar o Altíssimo com toda a tua força, com todo o teu ser. Aleluia. Então é assim também que a gente desenvolve a palavra profética. A igreja é chamada. Um texto que eu li bem no comecinho desse culto hoje, aleluia, a gente pode abrir nossa Bíblia lá, em 1 Coríntios 14, versículo 1, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aleluia. Essa palavra apostólica para a igreja. A igreja ela é edificada no fundamento dos apóstolos. Segui o amor. Lembra que eu estava falando ainda agora? De que é que depende todos os profetas? A lei dos profetas depende de amar a algo, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Então o amor, siga o amor, siga o amor, siga e persiga o amor em cada palavra sua, em cada momento. Coloque mais amor dentro do teu lar. Coloque mais amor no teu trabalho, lá com as pessoas que você lida no dia a dia. Situações difíceis, coloque o amor. Não é o amor pelo amor, mas é o amor por amor ao Altíssimo, que vai se tornar um amor verdadeiro às pessoas. Siga o amor. E procure com zelo o quê? Que é que a gente é chamado a procurar com zelo os dons espirituais. A igreja é espiritual. Amém? Amém. Nós somos uma nação profética, nós somos seres espirituais. O nosso Pai é espírito. E importa que os seus adoradores os adorem friamente, mecanicamente, ritualisticamente. É assim? Está escrito? Ritualisticamente. Não, o ritual está bonito, a letra está bonita, eu avaliei a letra, né? Está muito bonito, muito bonito. Está fiel, muito bonito. Isso não é adoração. Adorar em espírito. É um lugar de intimidade, de comunhão, porque o nosso Pai é espírito. Então nós devemos também buscar os dons espirituais. A igreja deve procurar. Cada um de vocês, gente, tem dons, cada um aqui tem poderes que o Pai, antes da fundação do mundo, designou para você. Mas já imaginou alguém com grande potencial, passou a vida toda como se potencial nenhum tivesse. Por quê? Porque nunca buscou. Está lá na prateleira, está disponível. E Alcha já fez tudo para que você só estenda a mão e disse, isso aqui é meu, ele já lhe deu, já lhe presenteou, já deixou disponível, mas você não quer usar.
Então, aqui esse procurar com zelo os dons espirituais está nos dizendo isso. A gente se estender e pegar aquilo que Yahshua já conquistou para nós. Agora, no final do versículo tem uma terceira parte. Primeira parte, seguir o amor. 1 Coríntios 14, 1. Segunda parte, procurar com zelo os dons espirituais. E a terceira, principalmente que? O dom de profetizar, que profetizeis. Aleluia. Aleluia. Então, nós temos um chamado de prioridade, de primazia, de sermos uma nação de profetas. Então, quando a igreja vive profecias, a gente entra num outro nível de vida espiritual, influência espiritual. A gente vai ver pessoas com lágrimas e vida realmente arrependida do pecado, de uma distância, vindo. Não é por causa que a gente está se reunindo numa sala de uma casa. Nada disso vai ser barreira. Pelo contrário, vai entupir de gente aqui, a ponto de a gente ter que se mudar para outro lugar e não vai ser pesado, oneroso, porque um fardo, quando é dividido por muitos, torna-se suave. Então, muitos irmãos, as ovelhas perdidas da casa de Israel estão aí, e milagre não vai acontecer enquanto a gente estiver operando só no natural. Entende? O discipulado original, ele tem fundamentos que a gente trabalhou durante esse último ciclo, agora há pouco. Mas ele só vai ser ativado pela palavra da profecia. A igreja é espiritual. Amém? Amém? Então é uma diferença tremenda e importante. Nem todos possuem o dom de profeta. O dom de profeta é dado a alguns, ok? Diz a Escritura. E esses que recebem o dom, eles não recebem para retê-los e dizer, olha, eu sou melhor do que a eu faço o que você não faz, eu tenho o que você não tem. Não é isso. Os dons são dados o quê? Para a edificação do corpo, para que o corpo desempenhe o seu serviço. Ok? Assim, os dons ministeriais e os dons também espirituais são dados para o serviço e a edificação do corpo. Está escrito, Paulo fala isso no capítulo 11 aqui inteiramente, ele repete isso várias vezes no capítulo 11 de 1 Coríntios, aqui no capítulo 14 ele repete também, ele coloca um fundamento dizendo que a chave, o acesso para buscar com zelo é o amor. Então por isso que ele diz, siga o amor, e você vai estar procurando com zelo. Então ele coloca isso, mas gente, ele fala enfaticamente que os dons servem para edificar. Então nem todos têm o dom de profecia, de profeta, mas todos nós temos o ofício de profeta. Amém? Vamos dizer, nem todos estamos vivenciando o dom de profeta. Mas todos temos o ofício de profeta. Então quer dizer que se você tem um ofício, você pode vivenciar a palavra profética, a profecia. Qual a diferença de alguém que tem um dom para alguém que só tem o ofício? É que a pessoa que tem um dom, isso vem facilmente para ela. Vem facilmente. É um dom, uma habilidade que ela não precisou nem se empenhar muito em buscar. Ela honra isso. Se ela desonrar, será desmerecida, desfavorecida. Ela honra isso, o profeta, ok? Mas ele está servindo a igreja. E quem tem um ofício não vem de uma forma assim tão fluida. Mas se você tem um ofício, você pode, igualmente, alguém que tem um dom de profeta, você pode também profetizar, porque Yahshua é o cabeça da tua vida. Ele é a unção que te capacita. Aleluia? Então entenderam também essa diferença básica, fundamental? Nós todos podemos desenvolver sensibilidade espiritual, podemos desenvolver o discernimento, sermos portadores da palavra inspirada, trazermos vida, ânimo, que a palavra ânimo é fôlego, encorajamento, despertamento, trazermos a palavra da exortação, da edificação. Nós estamos vivendo mais intensamente, a gente não vai conseguir esgotar isso, é muito rico. Estamos vivendo a escola de profetas nessa série, a palavra da profecia. Elias e Eliseu viveram isso tremendamente. Eles praticaram um treinamento. Eliseu foi treinado, foi discípulo de quem? De Elias. Elias chamou Eliseu para junto de si. Elias treinou Eliseu. E Eliseu, convivendo com Elias, Eliseu aprendeu a desenvolver a profecia. E chegou no final, Eliseu pediu porção dobrada do Espírito que estava, da unção que estava sobre Elias. Mas essa porção dobrada não competia a Elias dar. Aí Elias disse, isso eu não posso te dar. Mas se você me ver na hora que eu for tomado, você receberá. É uma confirmação de que do alto você vai receber uma porção dobrada do meu Espírito. E assim aconteceu com Eliseu, né? Mas houve uma formação. Sem essa formação, muitas pessoas vivem profecia na confusão. Cada um tentando deduzir o que é. E eu falo isso até a nível de púlpito, sem muito estudo, sem muito aprofundamento na palavra. Gente ensinando coisas sem profundidade, sem conhecimento. Então, nós precisamos buscar esse conhecimento, sermos formados nele e desenvolvermos aquilo para o qual ele nos chamou a viver. Todos nós somos chamados a viver o ofício de profetas. Aleluia? Os homens aqui presentes, viu? E as mulheres também. Profetas e profetisas. Aleluia? Profetas e profetisas. Na Bíblia a gente vê tanto homens quanto mulheres, né? Homens e mulheres, porque em Yahshua não há grego
nem celta, nem escravo, nem judeu, nem livre, nem homem, nem mulher, mas todos somos um no Mashiach e Yahshua. Aleluia. Então, uma igreja sem voz profética, ela é apenas reativa. É uma igreja de programa, de agenda, uma igreja de ritos. Pode ser uma igreja muito bonita, de multidões, mas não está vivendo no soprar do Espírito. Não está sendo aquilo que ela realmente é chamada para ser, uma igreja espiritual. Aleluia. Então, nós precisamos viver essa voz que nos foi dada para nos tornarmos agentes transformadores. E se a gente está buscando vida, se nós queremos ser discípulos e discipuladores e queremos construir uma rede de comunhão, de intimidade, né? Até o Mashiach ser formado em muitos, porque isso não é um privilégio para a gente guardar dentro de um cofre a 7 chaves, não. Eu já tenho essa comunhão, eu já tenho meus irmãos e irmãs, eu já tenho a palavra e a gente se fecha, não. Nós somos chamados a ir ao encontro das ovelhas perdidas da casa de Israel. E para isso, nós vamos nos tornar agentes transformadores à medida que avançarmos de forma profética. Eu queria que você pensasse na seguinte imagem: um farol. Um farol que tem um farol alto, que brilha com uma luz muito forte no mar profundo. Num lugar onde há trevas, num lugar onde há tempestades. Eu e você somos esse farol no mundo hoje que está em trevas, em tempestade, em agonia. Amém? Amém. Pense nisso. Agora, esse farol, ele não existe para admirar a escuridão. Já imaginou? Um farol que foi criado para admirar a escuridão. Não. Nós somos um farol que existimos para iluminar, para trazer direção. Então, muitos que aceitaram a boa mensagem do Evangelho, eles estão somente profetizando o que há no mundo. Derrota, destruição. A sua voz, a sua mente está impregnada, está lotada, está cheia das coisas do mundo, dos noticiários do mundo. E assim vai. E a pessoa de emoção em emoção, sem perceber, vai ficando mais insensível, vai ficando mais impregnado das coisas do mundo, uma ansiedade que está a nível, às vezes, subclínico, ainda não chegou a causar uma palpitação para a pessoa correr para um cardiologista, não. Mas está lá, subclínica. O cortisol da pessoa está lá em cima, a pessoa com dor de cabeça, cheia de dor no corpo, e não sabe de onde está vendo isso. Ok? Então, gente, a palavra nos dá sabedoria. Nós somos chamados para sermos seres reativos, para ficar proclamando o que está nas trevas. Nós somos um farol, mas eu estou aqui olhando o que está acontecendo na treva. Aconteceu isso. E na vida de fulano? Deixa eu atualizar aqui hoje. Meu Instagram, meu WhatsApp. E na vida de Cicrano? Deixa eu ver aqui. Ele foi para uma balada, não sei onde. O cara traiu a mulher. Olha aqui, ele traiu a mulher. Né? E por aí vai. Então, a gente fica nessa vibe, gente, que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas, gente, não, mas eu sou salvo, aleluia. Eu creio nisso. Mas você perde o potencial. Eu estou falando de algo que é comum a todo mundo aqui. Se não for comum, me diga. Não estou aqui denunciando alguém A, B ou C, não, viu? Alguém não, ele soube alguma coisa da minha vida, está falando de mim. Não é. Não é. Aleluia. Eu estou falando de algo que é comum hoje. Quais são os grupos de WhatsApp que é bombado? Aquele conta notícia boa da cidade? Da notícia boa? Não. Pode botar ali. Você bota ali, capaz de sair sangue pelo telefone, smartphone. Esse é o bombado, né? Qual é os jornais que dá mais ibope? É o que é mais polêmico? São as notícias do mundo. Destrutivas. Existe uma construção maligna de mentira mesmo. A mentira, gente, é consciente. Eles não são lá seres beneficentes, benfazejos, que querem o bem dos seus ouvintes, ainda que eles tenham prejuízo, não. Eles estão ali pelo dinheiro. E para isso estão mentindo para você. A população brasileira é manipulada, é escravizada, achando que a palavra da verdade não é a palavra profética. A palavra da verdade é de seu jornalista fulano, cicrano ou beltrano. Essa é a palavra da verdade, porque saiu no jornal não sei das quantas. Jornal impresso, isso e aquilo. Então, as pessoas às vezes estão se nutrindo dessas coisas. E os conceitos bíblicos, ou até acerca da profecia, que é o que é alvo nosso hoje, vem muitas vezes de tradição religiosa. A pessoa não se deu ainda o trabalho, nem se despertou a buscar a verdade por amor à verdade. Então, a tradição religiosa que a gente tem, ela vai falar mais alto, até a gente colocar uma programação nova no lugar. Prestem atenção bem no que eu vou dizer agora, viu, gente? Essa tradição, ela está operando na minha vida e na sua vida. Até que, se eu me despertar, a primeira coisa, eu vou identificar o que é da tradição que está sendo, nem toda tradição é ruim não, mas o que é da tradição que é contrário à palavra do Pai. Então, primeiro eu vou identificar. Depois que eu identificar, não está resolvido não. Não está resolvido. Depois que eu identifiquei realmente a verdade, eu estou agindo, meu comportamento, minha maneira de pensar, as minhas práticas, nesse aspecto é mais tradição que está contra a palavra. Eu já identifiquei, mas não mudei ainda, porque a mudança não vem pelo fato de eu saber, de eu identificar. Mas ela vai vir quando eu começar a me empenhar contra aquele padrão de pensamento que eu aprendi de uma tradição contrária à Escritura. Deixa eu mencionar uma aqui a vocês. Nós somos uma nação de profetas, certo? Amém? Uma coisa que a gente aprendeu, todo mundo aqui aprendeu. O que é uma missa, gente?
dentro da religião romana. O que é uma missa? Ela é igual. Certo? A missa das 7 horas da noite do sábado ela é igual à missa das 6 horas da manhã do domingo. Ela é igual à missa das 18 horas. É mecânica. Há pouco tempo, e muitas vezes, ainda hoje, elas vêm prontas. A liturgia, a ladainha, o jornalzinho vem pronto. Tudo está ali. Tudo está ali. O que vai ser lido da Escritura está ali. Que antigamente nem porção da Escritura colocavam. Eu sou muito jovem, sou um cara novo, digo de novo, mas eu lembro que um caminho que eu ia para as reuniões do culto da igreja, eu passava na frente de um prédio romanista, chamado de Matriz. E quando eu passava ali, eu via o pessoal lendo, falando coisas, e não, eu cheguei a pegar aquele jornalzinho da missa, a liturgia da missa, que não tinha a leitura da Bíblia. As pessoas não levavam a Bíblia. Veja, eu sou jovem, eu sou testemunha ocular disso, não li. Aleluia, que hoje começaram a ler. Mas até que ponto permanece o engano? Porque Satanás também, ele vai usar da verdade para não ser uma coisa assim tão afrontosa. Então vamos pegar a Escritura. Mas é aquela mesma coisa, ok? Em todo lugar. E o que acontece com a mentalidade que isso gera? Entre outras coisas, sabe o que gera? Gera o seguinte para mim. Eu só preciso ir para a missa, no máximo, uma vez na semana. Por quê? Porque toda missa é igual. Eu vou na missa no domingo de manhã, de tarde e de noite? Não vou, porque eu já fui. Houve um tempo que a pessoa ia a uma missa uma vez no ano, a cada semestre. Tem pessoas que foi para uma missa uma vez na vida. Foi batizado, deixou de ser pagão, né? Essa é a teologia dos documentos, viu? Dos documentos romanos, da religião romana. Então, por isso está salvo, salvo está. Não é nem crer necessariamente no Salvador. Aí essa mentalidade, não, eu já fui para a missa, já fiz a boa obra da semana, né? Aí o que acontece? É por isso que eu venho. Eu não venho para a escola de ministro de manhã, deixa eu trazer aqui um exemplo, tá certo? Porque eu vou escolher de vir. Ou eu venho de manhã, ou eu venho de tarde. E se eu vim para o culto carismático na quarta-feira, eu já não vou no domingo, porque eu já vim na quarta, é igual. Antigamente, né, na denominação lá, era igual. A quarta-feira era igual do domingo, de manhã e de tarde, e na quarta era igual, era tudo igual. Quando eu cheguei em Limoeiro, eu fiz uma mudança. Eu peguei e disse, da quarta-feira vai ser diferente do domingo. Domingo vai ser de um jeito, na quarta-feira vai ser diferente. Mas de manhã e de tarde era a mesma coisa. Depois, eu também mudei de manhã e passei a dar estudos bíblicos de manhã. Mas sabe o que acontece? Todo mundo tinha ainda a mentalidade, estou dando um exemplo, viu gente? A mentalidade romana. Embora soubesse, já tinha um conhecimento, que era diferente, a quarta era diferente do domingo de manhã, que era diferente do domingo à tarde. Embora soubesse, mas a mentalidade, a cultura, a tradição permaneceu, de maneira que a pessoa diz, eu não vou, para que eu me empenhar de ir? Para que eu viver igreja? Mas a palavra diz que os nossos irmãos viviam, perseveravam diariamente. E a gente não está nem precisando fazer isso diariamente. Perseverar diariamente na comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos. Mas imagine, se Alcha chegasse, vocês vão perseverar diariamente. Aí a gente já tivesse o entendimento que deveríamos perseverar diariamente. Mas a cultura, a tradição é forte. Então é como se ela desligasse o coração. Não vou. Tenho preguiça de ir. Não tenho tempo para ir. Eu trabalho em tanta coisa, né? A semana não é tão cheia? Tenho certeza que é. Todo mundo aqui. Então, eu não vou me reunir como igreja. Mas viver igreja demanda de nós um pouquinho mais. Um pouquinho mais, viu gente? Quando a gente entrar no discipulado, a gente vai ver que o culto é importantíssimo esse momento de cantar, de louvar, de estudar a palavra coletivamente. Mas existem coisas ainda mais importantes e necessárias que nós não estamos vivendo. Então a gente vai procurar, à medida que cada um for entendendo, ninguém vai ser obrigado, não, viu gente? Por favor. Ninguém vai ser obrigado, ninguém nunca foi obrigado a nada. Mas à medida que a gente for entendendo, e depois de entender o que é que vem, depois primeiro vem o entendimento. Realmente eu entendi que é assim. Mas se eu não me empenhar, eu vou continuar firmado na tradição. Porque eu já entendi que há uma diferença, mas eu não me empenhei em mudar a minha prática, o meu costume, o meu hábito, a minha tradição não mudou. A minha tradição continua alinhada lá atrás. Vocês entendem isso? E o que é que isso tem a ver com a palavra profética? Tem tudo a ver. Porque a palavra profética requer de nós esse espírito de fidelidade, de ouvir para falar, de alinhar a mente com o reino, com a palavra, de buscarmos os dons espirituais e, principalmente, desenvolvermos essa veia profética. Eu quero dizer a vocês, o povo profético, ele não descreve a realidade. Você não fica preocupado em descrever a realidade, mas você anuncia a vontade do teu Pai sobre a realidade. A realidade pode estar dizendo uma coisa: doença, destruição, desespero, angústia, dor, crise. A realidade pode estar dizendo coisas, mas você não vai ficar declarando a realidade.
Você declara, anuncia profeticamente a vontade de Deus sobre a realidade. Hoje está um calor desgraçado. Isso aí da boca de um salvo, de uma nação de profetas. Está um calor desgraçado hoje. Não, hoje está chovendo muito. Você notou como choveu muito hoje? Não, hoje faltou o gás. A culpa foi do irmão ali. Aleluia, que não é, viu? Estou brincando, viu, amada? Não é. Não foi culpa dele. O pessoal não se prepara, não se programa. Tem bujão aí de gás aqui atrás de casa. É que quando um seca, eu já trago o outro, deixo de reserva. Quando falta gás, não fica perto de água. Olha, está faltando, vem trazer ligeiro. A pessoa está com suas obrigações, né? Vai se desesperar. Não, faltou água, acabou agora. Traz que eu estou morrendo de sede. É assim? Não é assim? É, acaba tudo e pronto. Aí vem o desespero e depois fica falando mal. A língua comprida. E isso entre pessoas salvas. Que aceitaram o bom evangelho, o único evangelho. Né? Então isso é uma mentalidade que não pode até ter um entendimento, mas ainda não se esmerou, ainda não se empenhou. Eu preciso viver isso. Eu viver a palavra profética. Então, nós anunciamos a vontade do nosso Pai. Está chovendo muito? Aleluia, Pai. Muito obrigado pela chuva. Eu estou precisando, por uma necessidade real, que a chuva pare agora. Então vá pela fé. Pai, eu creio em Ti. Até a chuva, o vento e o mar. Cesse. Não é todo momento, não é uma varinha, não. Mas muitas vezes o Pai me ouviu. E eu não precisei nem estar fazendo oração, nem um jejum. A chuva vai cessar agora. Cessou. Aleluia. Economia do céu. A gente lá em Vicência, em Angélica, você fez uma oração, na hora de sair, estava chovendo muito, e a chuva cessou. Aleluia. É maravilhoso. Ali foi. Então, o nosso Pai, Ele nos chama a viver essa realidade pela fé. E a gente tem testemunho. É muito gostoso, é muito bom lembrar momentos assim como a nossa amada está lembrando. Aleluia. Muito oportuno. Então, observe essa sequência bíblica. O nosso Pai é quem fala. A gente se apropria da palavra dele. A criação dele responde à palavra. Nós somos a voz dele, porque ele é o cabeça da igreja, nós somos a cabeça. Quando você fala a palavra dele, da parte dele, movido pelo Espírito dele, quem é que está falando? Quando você fala a palavra dele, da parte dele, ou seja, ele te autorizou a falar, é da parte dele, é a palavra dele, e movido pelo Espírito dele, quem é que está falando? É ele. E quando ele fala, céus e terra obedecem. Os profetas falam, as nações são confrontadas, a vida de Alcha é manifesta, os mortos ressuscitam, a igreja floresce na terra. Aleluia. O reino sempre avançou de forma sobrenatural uma nação de profetas. Aleluia. Amém. Eu queria convidar vocês agora a gente cantar de novo o cântico, tema do mês. A gente está aprendendo ainda, certo? Então, não fique preocupado com a imagem. Se preocupe, se concentre na letra e na mensagem, tá certo? Na mensagem. Aleluia. E aqueles que nos acompanharam até aqui, bênçãos sejam multiplicadas no teu viver. Vem estar conosco, vivenciar esses momentos de oração que seguem, por exemplo, nos dá alegria e honra da sua presença. Fica na paz. Aleluia. Amém.